Neste vídeo nós vamos contar tudo sobre a vida e obra da artista Camille Claudel. Você que é novo aqui no canal, é um prazer. Eu sou Carol Esteves. E eu sou Matheus Xavier Henriques. Nós somos da Midas Escola de Arte, esse canal aqui do YouTube com conteúdo sobre pintura, desenho, cultura em geral e tutoriais também. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, aperta o like, sininho, tudo mais. Além disso, nós temos o nosso Apoia-se, que é uma forma de você nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Se você quer apoiar o nosso canal, vai lá, clica no link e você pode apoiar a partir de R$1. E apoiando, isso vai ajudar o canal a crescer e também a alcançar um público maior. E também tem o nosso curso completo de desenho realista, né, Matheus? Sim, o curso completo de desenho realista está lá na Udemy. É uma plataforma que tem muitos cursos. E se você quiser aprender desenho, se tornar fera mesmo, clica nesse link da descrição que vai ter o melhor preço para você. Descontão aí para você ficar fera no desenho. A imaginação, o sentimento, o imprevisto que surge do espírito desenvolvido é proibido para eles. Cabeças fechadas, cérebros obtusos, eternamente negados à luz. E essa frase impactante, ela representa muito bem a vida e a obra da artista francesa, a Camille Claudel. A gente vai falar hoje muito sobre essa artista, né? A Camille, ela nasceu no dia 8 de dezembro de 1864 e morreu no dia 19 de outubro de 1943. Camille nasceu na França e ali ela começou a... Tinha os pais, né, que trabalhavam, os pais dela, se eu não me engano, o pai dela era banqueiro. Isso, o pai dela trabalhava em bancos. Sim. E também com hipotecas, essas coisas. É. E a mãe dela era de uma família tradicional, de fazendeiros. Sim. E pessoal aí, cristãos, padres, essa galera aí. Então a mãe dela vinha dessa tradição, né, do interior da França. E se eu me lembro, né, durante a infância dela, ela mudou várias vezes pela França. E desde pequena ela teve interesse sim, por mexer com terra, mexer com coisas, criar formas, né? E ela tinha o talento do tridimensional da escultura. Ela gostava de interagir ali com o mundo, com as coisas. E os pais logo, né, principalmente apoiado pelo pai, ela procurou logo um estudo, uma instrução na arte. Só que tinha um problema, né, Carol? Naquela época era muito difícil uma escola de belas artes aceitar uma aluna mulher. Tinha esse problema. Tinha uma escola, Matheus, que era a Colarossi, que aceitava mulheres. Aí ela pôde aperfeiçoar as técnicas dela, porque ela já produzia, já tinha uma coisa bacana. E ela também teve um mentor, que era o Alfred Boucher. E aí esse cara aí, esse artista, foi acompanhando a carreira dela e ela foi evoluindo nos quesitos, né, das técnicas. Das técnicas da escultura. E ele percebia que ela era uma artista com muita energia, com muita ação. Ela trabalhava com muita, né, como se diz, ela tinha uma explosão, assim, uma explosão criativa. E ele ficou muito impressionado com a capacidade da Camille de aprender e ao mesmo tempo de traduzir a forma e criar as peças com uma desenvoltura que eles não costumavam ver nem normalmente nas pessoas, nos artistas. O Alfred Boucher ficou muito impressionado com a capacidade da Camille Claudel de criar essas formas complexas, não é? A gente sabe, por exemplo, no curso online que a gente vende, né, na Udemy, tem um ponto lá que o aluno tem que desenhar um pé. E ela tem essa habilidade, né, de desenhar o pé, de criar o pé, esculpir o pé, não é? E a gente sabe que esculpir em pedra é uma das coisas mais difíceis que tem para o escultor. E ela tinha jeito e gostava dessa coisa de usar força mesmo para retirar a matéria. É verdade, ela foi criando segurança. Em 1882, ela já tinha um trabalho que foi muito bem conceituado. Que vocês vão ver a foto aí, que é a velha Helena. Inclusive, Matheus, isso que você falou desse mentor dela deu a segurança que ela precisava. Para em 1882, ela abriu com algumas amigas um ateliê, onde ela criou um espaço ali para poder produzir. Camille expõe na Sociedade Nacional de Artistas Franceses essa escultura da velha Helena.
e assim ela é apresentada ao diretor da Escola de Belas Artes. Por volta de 1884, o mentor dela, o Alfred Boucher, precisa se mudar para Florença. E ali ele procura um artista para continuar os estudos da Camille e apresenta ela ao famoso artista Auguste Rodin. Rodin já era um artista famoso e que era já reverenciado nos cenários, né, da arte, e ele exige de Camille, né, um desafio para ela ser aceita no ateliê, que era essa coisa do pé que eu falei. Ela é desafiada a criar uma escultura em mármore de Carrara, que é um mármore super difícil de trabalhar, mas que é belíssimo. E ela esculpiu esse pé e colocou assim na frente dele. Ele ficou impressionado com o trabalho dela e falou assim, não, você vai trabalhar no meu ateliê e tudo. Então, a partir desse momento, ela se torna, então, a aluna do Rodin, que é praticamente uma pessoa que vai trabalhar com o Rodin lá, criando as esculturas dele. Além de aluna exemplar, ela também virou parceira em algumas produções dos trabalhos dele. Sim. E um palpitava assim no trabalho do outro, mas o Rodin, né, que parece que ele não concordava muito com o estilo dela, tem uma coisa assim. Sim. E além de tudo isso, também se tornaram amantes. Essa coisa de trabalhar, não é uma moça de 19 anos. E ela é bonita pelas fotos, né, que a gente viu. Então, assim, tem aquela coisa, né, acabou ele se envolvendo, né, com essa paixão, que foi uma paixão meio tórrida, sabe aquelas paixões que são meio fugazes, né, vamos dizer assim. E, enfim, deu maior confusão, porque quando você mistura tudo isso aí com o trabalho, aí que vem os problemas. Isso. Né? Porque o que acontece? Ela estava muito envolvida nesse relacionamento. Só que o Rodin, ele já tinha outras... já tinha uma esposa, né? Não sei se nem essa... Ou uma noiva. Era uma amante também, parece. Ele era cheio de mulheres, assim. Mas é uma chamada Rose. Que era oficial, né? É oficial. E ele não queria largar essa dona aí de jeito nenhum. E nunca morou com a Camille. Então, nunca teve nada, por exemplo, além de, por exemplo, coisas carnais, igual né? Coisas assim... É igual os casos, todo mundo sabia, menos a moça, deve ser, né? Mas isso é primordial, ponto primordial, porque acabou que deu um grande golpe na Camille. Porque ela esperava que esse relacionamento fosse deslanchar. Desse frutos. E no fim ela ficou sendo a amante, né? Então, vamos dizer assim. E aí ela teve muitas brigas com a família dela, inclusive ela rompeu com a família dela um período. A mãe dela nunca concordou com a questão da Camille ser artista né? E também, além de tudo, ter esse relacionamento com o Rodin. A mãe dela, tipo, rejeitava ela. Rejeitava, você não aprovava mesmo. Né? O pai não, o pai já era um cara assim que apoiava, gostava assim da questão da carreira, né? Apoiava a filha e tudo profissionalmente. E o que acontece? Aí a Camille sofreu um aborto. Ela sofreu um aborto. Em 1892. E depois desse aborto ela ficou muito abalada. Depois desse aborto ela decidiu sair da casa dela, da família também. Sim, ela saiu de casa e também do ateliê do Rodin, não é? Isso, quebrou. Sim. Assim, depois parece que eles ainda se viam assim, mas parece o relacionamento que eles continuaram se vendo, rompeu. Mas a relação profissional e a relação amorosa ficou meio conturbada. É difícil. Foi igual, mas não aconteceu a mesma coisa. É um acontecimento, né, que muda a vida da pessoa, né, sabe? E ela também, ao mesmo tempo, tá ficando mais madura, né? Mesmo com essa conturbação por trás dos panos, né? A gente sabe do caso amoroso dela com o Rodin, o aborto e tudo mais, a rivalidade com a família. Ela vai e começa a expor a partir de 1903. E nas exposições, ela acaba que não vende tanto, né? Esse é o grande desafio do escultor. E a escultura a gente sabe que é uma arte muito cara. Para se criar, você não vai encontrar um escultor de pedra, né? Que faz lá no ateliê sozinho. Ele precisa de encomendas, ele precisa de commissions, né, para poder fazer. E ali no meio dos commissions ele consegue fazer os trabalhos de sua autoria, as peças pequenas e tudo mais.
Um exemplo é que o escultor faz umas peças pequenas, depois ele vai apresentando nos salões, e ali às vezes vão fazer uma peça de bronze, uma peça grande, não é? Você vai levar a peça numa siderúrgica, que ela vai ser feita num molde. Então é uma coisa meio complicada. No ateliê até eles faziam, sabe, a peça em bronze. É muito caro. É verdade. Enfim, então ela tinha dificuldades para produzir, porque não vendia tanto e também não conseguia muitas comissões. Isso, e também a carreira dela estava muito atrelada ao Rodin. E isso roubou um pouco do que ela poderia subir, assim, né? Ela foi muito explorada pelo Rodin nesse aspecto. Isso é uma das maiores injustiças, assim, da arte. Perto da injustiça com o Van Gogh, né? De também não ter sucesso financeiro. Sim. A gente sabe que ela era uma artista super talentosa e energética. E ela colocava o Rodin meio que no chinelo, assim, né? Diz assim, o Rodin era muito mais comportado perto da Camille, ela era muito mais arrojada, né? Muito mais, enfim, avant-garde, né? Que a gente fala. Mas acaba que isso também causa meio estranheza no mercado. O próprio Rodin era um referencial de mercado. Isso, aí não era muito comum o trabalho dela, então, né? ele mesmo meio que às vezes falava mal do trabalho dela, então aquela coisa. Mas teve uma treta aí, Matheus, que eu vi que teve entre eles, além de, né? Mas depois que eles romperam, né? Teve uma obra, Matheus, que deu uma raivinha aí no Rodin, que a Camille fez. Que é uma obra que retrata muito bem, parece que até que é ela e o Rodin tá lá no meio e uma outra mulher, que chama The Mature Age. Que é a idade do amadurecimento. Isso. Né? Essa obra é de 1899. E ele ficou muito, muito nervoso com isso. E parece até que ele criou ali umas tretas e tal, com as produções de bronze, né? Sim, que ela... Naquilo ali, eu acho que ela afrontou ele e deve ter exposto algumas coisas íntimas que eles passaram também na obra. E o Rodin, ele tinha uma imagem exterior que não era aquilo que a Camille conhecia. Então é como se fosse aquele exposed, sabe? Que hoje o pessoal fala fofoca e tudo. A obra dela meio que tentava revelar um pouquinho dessa natureza que ninguém conhecia, do Rodin. Isso, aí ele, como tinha essa coisa do dinheiro e tal, que parece que ele ajudava ela um pouco, sabe? Ajudava, sim. Em questão de finanças. E parece que depois disso aí, ele rompeu com essa ajuda e também falou assim pro pessoal da galera que comprava artes pra diminuir os valores. Na verdade, ele queimou o filme dela. Vamos ser honestos, isso. Né? E além disso, Matheus, o pai dela falece em 1913. Eu achei interessante porque, pelos dados que eu vi, estava assim, que ele faleceu em 2 de março. E depois, no dia 10 de março de 1913, a família dela decidiu interná-la. 8 dias depois? Depois que o pai dela morreu. Parece assim que é porque ela já tinha casos que ela estava tendo crises e tudo. Uma pessoa que tem uma história, né? Ela não fazia isso à toa. Então a gente vai até ter uma análise aqui. Eu fiz uma análise, assim, depois eu vou falar. O que eu acho, assim, você pensa, o pai dela talvez era o maior fã dela. Isso. O maior apoiador do trabalho da Camille. E sempre foi. Inclusive, a gente sabe que, pelos relatos que a gente viu, que a gente pesquisou, ele era talvez o único apoiador dela até então. Apoiador financeiro. Ele apoiava o trabalho dela e apoiava o estilo de vida que ela tinha. Devia ser um pai bem carinhoso. Era um pai muito presente, orgulhoso e tudo. Só que existia uma rivalidade ali com a mãe e com o irmão, que também era artista, o irmão poeta. Um escritor e diplomata também. Vamos ser honestos, hoje quase ninguém conhece esse irmão dela. O Paul Claudel. Paul Claudel. Mas enfim, a Camille é muito mais conhecida. Mas continuando, essa questão colocaram ela num hospital psiquiátrico e dali, Matheus, ela nunca mais saiu. Morreu a vida dela. Porque é uma história bem triste mesmo. E o pessoal lá, ninguém foi visitar ela, a mãe dela nunca foi visitar ela, os amigos, parece que foi uma amiga que foi. Esse Paul, que era o irmão mais... Eu acho que ele era o irmão do meio. Mais novo, né?
não sei se É era do meio. Mas esse cara aí, ele foi algumas vezes com, assim, tipo, 7 ou 8 vezes, um negócio assim. E a outra irmã dela foi só uma vez. E a mãe nunca foi, mesmo ela pedindo pra mãe dela ir. Então a gente vê assim que ela foi abandonada mesmo pela família dela. E tem vários... Eles só pagavam lá esse lar, né? Não, eu não sei, eu fiquei na dúvida nas pesquisas. Ela era... Não, eu fiquei na dúvida nas pesquisas, se ela... Depois, se alguém souber, coloca nos comentários. Fiquei na dúvida se o pessoal pagava ou se, tipo assim, só deixaram ela mesmo e... Não, isso tem que ser uma coisa que você paga, né? Eles eram como se fosse assim, tipo uma classe média, sabe? Alta. Esse banqueiro naquela época ganhava dinheiro, né? Mas enfim, o que acontece? Foi o único dinheiro que eles pagavam, era a estadia dela lá. Aí o que acontece? A Camille, ela, igual tem um filme que é a Cuckoo's Nest, né? Que é eu esqueci o nome em português, mas enfim, é com Jack Nicholson. E o Jack Nicholson é super normal. E aí, quando ele é preso, o Jack Nicholson é preso, ele fala assim, não, eu estou maluco, eu estou doido. E coloca o Jack Nicholson no hospício. E lá ele fica louco, né? Ou seja, o próprio tratamento do hospício fica louco. Você acaba ficando louco. E no filme mostra um pouco disso. E o que aconteceu com a Camille foi isso. Inclusive o próprio médico, né? Isso, o médico, olha só, os médicos, né, que não era só um, depois de 7 anos, parece que ela estava lá, já falava assim, ó, pode liberar ela, porque ela foi diagnosticada com esquizofrenia. Mas, na verdade, só deviam ser ataques de raiva. Quando você pensa, se ela foi internada 8 dias depois da morte do pai, ela devia estar com uma depressão, porque o pai morreu, era o único referencial dela, a única pessoa que ela sabia que amava ela de verdade. Ela teve um episódio, Matheus, que ela destruiu várias obras dela. Ela deve ter tido esse episódio, talvez, por um puro desespero mesmo. E isso acabou levando a essa consequência. Aí o povo já taxou ela de maluca. E que tem mais é que deixar ela lá, sumida lá, né? No hospital. E mesmo os médicos falando que ela poderia voltar ao convívio familiar, sair do hospital, os familiares nunca autorizaram que ela saísse. E, além disso, o médico escreveu uma carta para a mãe de Camille. E a mãe dela nunca respondeu essa carta. Outra coisa que eu vi é que eles falam, né, que a família alegou na época de que ela foi de livre, espontânea vontade. Que ela não foi compulsoriamente. Mas na assinatura da internação dela não existe a assinatura da Camille. Existe a assinatura do irmão. O irmão. Inclusive, vocês vão ver aí, tem um trabalho belíssimo que ela fez do irmão dela, que é Paul aos 16 anos. Incrível. Camille viveu 30 anos no hospício, no hospital psiquiátrico. E ela foi enterrada lá no lugar mesmo que tinha na instituição. Como o Matheus já falou, em 19 de outubro de 1943. E nessa época, ela foi enterrada lá em uma vala comum. Não teve nenhum tratamento, assim, por exemplo, uma lápide, uma coisa assim. Infelizmente, o irmão dela não foi lá, o Paul. Também a Louise, que era a outra irmã dela, a mãe dela já tinha falecido. E é engraçado, porque o que eu vi é que o Paul teve todo o cuidado quando preparar para a morte dele. Procurou um lugar bacana e tal. Então, todo mundo que é fã dele, do trabalho dele, hoje pode ir lá e sabe onde ele está enterrado. Um lugar muito bem cuidado. E ele não teve nenhum cuidado com a irmã. Infelizmente. É assim, eu acho que se você for um poeta, né, e tiver ser tão ruim assim, é um poeta do mal, né? Esse Paul aí. O estilo dele. Eu não gostei dele, né? Eu achei assim que a história dela, né, igual a metade da história dela é uma história linda de talento, de arte, de paixão, de, sabe, vigor. Uma vida de vigor mesmo. E a gente vê que isso era uma energia que às vezes incomoda as pessoas, sabe? Eu sempre costumo dizer que você que é uma pessoa criativa, que é uma pessoa que produz, tomar muito cuidado com pessoas que gostam de se alimentar, igual vampiro, dessa energia, sabe? Mas o Matheus fez uma análise, porque ele é formado também em arte-terapia. Eu sou arte-terapeuta. Então, o que acontece? O que eu acho que provavelmente é ali
é uma família disfuncional. Isso, Que ela com tinha. certeza. É uma mãe narcisista, o filho era o famoso Golden Boy, né? Que é aquela criança escolhida pela mãe narcisista para ser o favorito, para ser o melhor em tudo. E ela, no caso, seria a scapegoat, que é o que a gente chama de bode expiatório. Então, isso é uma coisa que acontece até hoje, né? A gente vê para tudo quanto é lugar. Eu falo assim, muito cuidado, se você tem uma mãe, os familiares, uma família disfuncional, procure ajuda. Né? É muito difícil, principalmente para o bode expiatório, para lidar com essa situação. E o que costuma acontecer, né? Para resumir essa história, o que costuma acontecer é justamente uma exploração psicológica, né? Uma manipulação psicológica por parte dos narcisistas, né? Ou das pessoas que são sociopatas, né? Geralmente é um tipo de sociopatia que está envolvida aí com ou bipolar, ou borderline, ou até mesmo o narcisista, né? Que é o famoso narcisista, que pode ser um narcisista oculto ou um narcisista revelado, né? No caso. Nesse caso, eu não sei, não dá pra saber, a gente não estudou, mas eu acho que provavelmente é isso, porque o que costuma acontecer com o bode, né? Depois que alguém morre ou depois que a função dele já acabou, eles colocam ele no hospício, ou né, fala que ele é doido, ou então ele acaba... Né, a pessoa acaba na sarjeta. Tudo que ele faz não presta, né? É isso. Isso. Então isso destrói psicologicamente a pessoa. Ela começa a acreditar que realmente tem algum problema, que realmente é maluco, né? E cria uma codependência que a gente fala. Inclusive, isso aí é verdade. A Camille, pelo que eu pesquisei, ela era super... assim, não via que a mãe dela fazia esse mal pra ela. Sim. E ficava até querendo retornar a viver com a mãe. Tipo assim, como assim? Eu acho assim que a pessoa cria essa codependência, você sempre está buscando a aceitação daquelas pessoas que, na verdade, eles querem só te usar, né? Quer só ver você lá na lama. Então, assim, eu falo assim, se você aí tá passando algum problema com isso e tem um parente narcisista que tá te machucando, tenta sair disso, a pessoa não sabe, né, que o parente é narcisista. Eu acho assim, tenta descobrir isso e sai disso aí. Né? Busca a felicidade, mas a gente vê que ela teve uma arte, igual eu falei, fugaz, né? A gente falou, uma arte vigorosa, uma arte belíssima e deixou aí para o mundo. E eu recomendo aí, no dia que você tiver a oportunidade de ir numa exposição da Camille Claudel, você não deixe de ir. E vamos indicar aqui 2 filmes sobre a Camille Claudel. Sim. Que é um que chama Camille Claudel, de 1988, que fala a vida dela como artista e relacionamento e tudo. E um outro que é Camille Claudel, 1915, que é de 2013. É um filme que foca somente no período que ela já estava internada. Você pode aí pesquisar. E de legado para a arte, aí, como o Matheus falou, tem um museu que foi inaugurado, que são as obras de Camille. O Museu Camille Claudel, na cidade de Nogent-sur-Seine, próximo a Paris, França, onde Camille morou dos 12 anos aos 17 anos. O acervo do museu possui um conjunto importante de obras de Camille, que cobre toda a carreira da artista e mostra a evolução do seu trabalho. Beleza, então é isso, gente. Eu queria agradecer, se você viu até aqui, deixa o seu like e comenta aí. O que você achou da história da vida da Camille Claudel? E aí, você sente que essa história te impactou? Deixa aqui pra gente e já põe o próximo artista que você quer ver aqui. É isso aí, a gente fica por aqui. Até mais! Até!